Olá meus amigos do canal, tudo bom com vocês? Olha eu aqui novamente com mais um vídeo do pastor Juliano Fraga. Dessa vez, olha o que esse pastor vai falar nessa mensagem. Queridos, isso aqui tá forte. Você tem que ter força, você tem que ser equilibrado para segurar o que ele vai falar aí. Não é segredo para ninguém o quanto eu amo, o quanto eu gosto do ministério do pastor Juliano Fraga. É um homem que prega a Bíblia e que rasga o verbo mesmo, que fala o que está na palavra. E o que ele vai falar aqui me deixou impressionado. Eu fiquei sem fôlego da revelação do que ele falou dentro dessa igreja. Queridos, se você tiver força, você vai ver esse vídeo até o final. Se você tiver força, você vai ver esse vídeo até o final. Se você não tiver, você não vai aguentar ver nem 5 minutos desse vídeo. Eu te afirmo que tá forte demais esse vídeo. Eu não vou tomar muito seu tempo, só tenho que deixar um recadinho rapidinho aqui pra você. Então já seja bem-vindo a esse canal. A sua presença aqui é um prazer enorme pra mim. Eu fico feliz em ver você aqui. Quando você chega e dá aquele like, quando você é o primeiro a dar aquele like aí, o meu coração fica assim, ó, bate de alegria, porque eu sei que você novamente está aqui. Tem gente que está aqui desde 2019 e até hoje não me abandonou. Olha que já dei chance de algumas pessoas me abandonarem. Já falei coisas aqui, já desci a marreta em coisas aqui que era para metade das pessoas ter me abandonado. Mas vocês ainda estão aqui, ó. Eu amo vocês. Que Deus abençoe vocês. Deixe aquele like, se você está chegando agora, se inscreva e deixe seu comentário aqui sobre o ministério do pastor Juliano Fraga. Se você gosta do pastor, se você ama as pregações dele, vai deixar um comentário aqui logo no início do vídeo. Lembrando, final de ano tá chegando, oh, que data maravilhosa, né? Você já começa a ouvir os sininhos tocando aí, já começa a ter as musiquinhas de Natal, as pessoas já começam a enfeitar as casas, começam a iluminar as casas aí. Aquele clima natalino. Sabe o que é bom? Sabe o que é o melhor? É você chegar no Natal com aquele clima maravilhoso e ter dinheiro no bolso, ter grana no bolso para presentear o seu pai, sua mãe, seus filhos, seus amigos. Eu vou te mostrar aqui agora, vou te revelar uma forma de renda extra que vai te impactar. E o melhor, tem um mini curso gratuito te esperando. Eu quero que você veja isso aqui. Atenção nisso aqui, seria interessante para você ganhar uma renda extra de 100 a 200 reais por dia, de forma honesta e segura, utilizando somente o seu celular nas horas vagas? E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês. E por isso falei com meu amigo Ed, que já faturou mais de 30 mil reais na internet somente no último mês. E ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular. Eu perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também. Então ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para um mini curso gratuito, onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo seu celular de forma honesta e segura. É sério, pode confiar, meus irmãos. Receber esse mini curso gratuito é bem simples, é só chamar o irmão Ed no WhatsApp, que ele vai te enviar o link do WhatsApp dele para pegar o mini curso que está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Corre lá e chama ele agora. Pois bem, o primeiro comentário fixado, depois que terminar o vídeo, ou você entra agora e pede o mini curso aqui, depois você volta a ver o vídeo. O primeiro comentário fixado tá disponível para você, um mini curso gratuito. Chega no Natal com o dinheiro no bolso, vai viajar, faça suas férias com dinheiro no bolso, tranquilo, usando apenas o seu celular. Eu tô garantindo pra você que é top, é bom. Se não fosse, eu não estaria aqui dando minha cara a tapa. E outra, o Ed é uma pessoa excelente que vai te atender da melhor forma possível. Entra lá, fala com ele. E agora eu quero que você veja esse vídeo aqui que tá maravilhoso. Depois você entra no canal do pastor Juliano Fraga e veja o vídeo todo na íntegra. Pastor Juliano, Deus te abençoe. Se o senhor quiser que eu retire o vídeo, entre em contato comigo no Instagram, eu estarei retirando. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima. Veja o vídeo. Paz do Senhor, irmãos. Carta de Tiago, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 17, a qual Deus colocou no coração dos irmãos. Agradeço a Deus novamente por estar aqui nesse segundo dia, ao pastor Emanuel Barbosa pela confiança, pastor Abimael, aos demais líderes, pastores, companheiros, pelo carinho e pelo cuidado que tiveram nesses dias aqui com a minha família. Deus abençoe muito e retribua aos irmãos. O tema que vocês escolheram é o capítulo 2, versos de número 17,
Como eu disse, a carta de Tiago é uma carta mais doutrinária. E com certeza o Senhor, através dessa carta, irá alinhar algumas coisas em nossas vidas nessa noite. Versos 17, quem encontrou, diga amém. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Pode tomar o seu respectivo assento. Glória a Deus. Essa carta de Tiago, ela é uma carta antiga, comparada com Gálatas e 1 Tessalonicenses. O que me chama a atenção na carta de Tiago é que existe 50 imperativos, ou seja, por 50 vezes Tiago não sugere, ele não pede, ele ordena. A carta de Tiago é uma carta um pouco tanto dura, e a carta de Tiago é a única do Novo Testamento que através dela você percebe uma harmonia ou uma simetria com aquilo que nós chamamos de bem-aventuranças em Mateus capítulo de número 5, 6 e 7, que são os valores do reino. Quando você lê Tiago capítulo 1, versículo de número 2, 4, 5 e 22, capítulo 5 do versículo 1 ao 3 e o capítulo 4 do versículo 11 ao 12, você percebe que Tiago é o único que faz referências às bem-aventuranças. Há um aforismo aqui antitético na carta de Tiago. É uma carta que traz expressões proverbiais que faz com que leitores e acadêmicos sugerem que a carta de Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. Mas antes de falar o propósito dessa carta e chegar ao tema qual os irmãos escolheram, quem é este Tiago? Existem 4 Tiagos no Novo Testamento. Existe o Tiago, filho de Alfeu. Existe um Tiago que é pai de Judas Iscariotes. Existe um outro Tiago que é irmão de João, filho de Salomé e Zebedeu, e é o mesmo que vai perder a cabeça em Atos 12, amando de Herodes. O Tiago, a qual escreveu essa carta, com base em Marcos capítulo 6 e versos 3, este é irmão de Jesus. E Tiago, sendo irmão de Jesus, o que me chama a atenção é uma estranheza aqui em Tiago. João capítulo 7 vai dizer que o Tiago ele não acreditava, ele não cria na messianidade do seu próprio irmão. Havia a festa da Páscoa em Israel, uma solenidade dada pelo próprio Deus, e depois da Páscoa eles comemoravam a festa dos pães asmos, que 50 dias após a Páscoa era a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, e depois da festa de Pentecostes eles comemoravam o Yom Kippur, antes a festa das trombetas e por fim a festa que nós conhecemos, a festa das cabanas, quando o povo esteve no deserto recebendo os cuidados de Deus. Esta festa das cabanas em João 7 era a festa onde centenas e centenas de judeus iriam subir para o templo. E Tiago com os seus irmãos disseram para Jesus que era para Jesus subir para o templo para que ele se tornasse mais conhecido. E Jesus não tinha essa finalidade de querer ser conhecido. A princípio ele disse que não queria ir, mas gramaticalmente no grego ainda não era o momento dele subir a Jerusalém na festa dos tabernáculos. Os seus irmãos subiram e todos subiram a esta festa, e essa festa tinha durabilidade de 8 dias. Imagine todos os dias como os cultos aqui na Almadembe. Mas havia somente uma diferença. Aqui nós temos Jesus no centro da igreja. Naquele tempo somente havia uma religiosidade ao qual eles comemoravam a festa dos tabernáculos. E no último dia da festa, os levitas iam até o tanque de Siloé e eles pegavam águas do tanque de Siloé. E no 8º dia eles derramavam diante do altar. Havia muitas lamparinas e luzes acesas. A água derramada diante do altar expressava a humilhação dos judeus para com o seu Deus. Mas isso era somente um formalismo. Isso somente era um ritual da festa. Somente era uma liturgia. Havia luzes, mas não havia presença. Havia um ritual religioso, mas não havia uma adoração sincera ao próprio Deus. E no último dia Jesus subiu para a festa. E quando os levitas foram derramar a água no altar, Jesus aparece. E ele toma a frente dos levitas e ele diz: quem tem sede vem. Quem tem sede vem. O que Jesus queria dizer é: vocês decoraram as músicas do culto, vocês decoraram a liturgia do culto,
Até quando o pregador pede para falar para o irmão, a gente fala. Às vezes fechamos os olhos porque alguém ao nosso lado fechou e está dando glória. E motivado a isso, eu dou glória também. Eles sabiam a liturgia, conheciam as músicas, mas nunca conheceram verdadeiramente o Deus do culto. Eles tinham a formalidade de derramar águas. Eles eram pontuais na liturgia da festa dos tabernáculos, mas nunca beberam uma água viva. Aquela água que quando você bebe, você nunca mais voltará a ter sede. E João descreve que os seus irmãos não acreditavam nele. E o que me chama a atenção é que andavam com ele, viam os milagres acontecer ao lado dele, ouviam o sermão que provinha dele, mas não acreditavam verdadeiramente nele. Isso me faz lembrar algo. No ano 722 a.C., depois da divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, e todos nós aqui sabemos que o Reino do Norte tem por capital Samaria, e naquele tempo a Assíria invadiu Samaria. E interessante que eles não fizeram como a Babilônia fez 136 anos depois. Eles não colocaram povos lá dentro, os babilônicos, mas a Assíria fez isso. Tirou 80% de Samaria e levou embora para o cativeiro, e colocou 5 povos lá dentro: Babel, Cuta, Rava, Ramate e Sefarvaim. E cada um que apareceu em Samaria levou o seu Deus, levou o seu comportamento, as suas músicas, as suas vestes, e eles passaram a se misturar com os samaritanos. E os samaritanos foram perdendo a identidade. Os samaritanos, eles foram perdendo a essência do culto. E um dia desses, Deus enviou leões. E o texto descreve que os leões passaram a matar essas pessoas. Alguém se levantou em meio a Samaria e correu até o rei da Síria e disse: ó rei, o Deus daquele povo enviou leões para nos matar. O rei da Síria então fez o seguinte: quando Jeroboão assumiu o controle, ele não permitia que o povo fosse adorar no templo em Jerusalém, a qual havia construído Salomão. Então ele colocou 2 bezerros entre Dan e Berseba e disse: Deus habita aqui. Mas ele não trouxe levitas da tribo de Levi com sangue levítico. Ele nomeou levitas piratas que nunca foram da tribo de Levi, e estes passaram a trabalhar em Samaria, naquilo que nós conhecemos como culto. Então o rei da Síria fez o seguinte: peça a um destes sacerdotes que venha até aqui. E o sacerdote veio. E o rei da Síria disse a ele: os leões estão matando os povos em Samaria, porque eles não conhecem a manha do Deus do culto. Ensina para eles somente a manha do culto, para calar leões. E esse sacerdote foi em Samaria e nunca ensinou quem é o Deus do culto. Somente ensinou, me perdoe o vocabulário, a manha do culto. Eles conheciam as músicas do culto, pulavam com as músicas do culto, se alegravam com as músicas do culto. Sabiam que tinha 2 hinos da harpa, uma palavra inicial, e depois a gente canta os 40 louvores. E depois alguém vem aqui na frente e faz um louvor e a gente tira a oferta. E depois o pregador prega. E depois a gente conta avisos, explica os avisos da semana e depois levanta a mão, dá a benção apostólica e a adoração acaba às 9. Só estavam ali para calar leões. Conheciam a manha do culto, mas nunca conheceram o Deus do culto. Mas da mesma maneira que Jesus subiu para a festa dos tabernáculos, 700 anos depois, quantos anos? Jesus está caminhando com 12, mas pediu para 11 comprar comida, e era o meio-dia, e ele não foi às 9 da manhã, ele não foi às 3 da tarde, ele tinha um horário agendado no poço de Jacó em Samaria, para encontrar uma mulher. E esse sacerdote que vai entrando em Samaria, ele não vai ensinar a manha do culto, ele vai ensinar quem é o Deus do culto, aonde é o culto e aonde eu posso encontrar o Deus do culto.
Aquela mulher teve 5 camas, 5 endereços, 5 certidões de casamento, por 5 vezes humilhada, e agora tem um ficante, que não é seu marido, e ela veio ao meio-dia, porque as mulheres iam às 9 da manhã, porque o marido voltava do almoço ao meio-dia, ela tinha que preparar comida. Às 3 da tarde as mulheres voltavam, porque o horário do judeu termina às 6 da tarde. Ao meio-dia não vai ninguém no poço, mas ela está no poço. O que ela não sabe é que o Deus do culto também está caminhando ao poço. Quando ela vai pegar água para beber, Jesus para e diz: mulher, dá-me água para beber. Como tu, sendo judeu, pede água para beber para uma mulher samaritana? Entre parênteses, os judeus não se davam com os samaritanos. Tu não tem nenhum balde para pegar água? Tu não tem nenhum cântaro para pegar água? Ele disse: sim, mas eu tenho algo para te oferecer, que se tu conhecer o dom de Deus, você me pediria, e eu te daria uma água. E essa água não vai fazer você vir no congresso da Almadembe beber, mas depois no meio da semana você está frio novamente. A água que eu tenho para te dar é para você ir para casa, voltar para o culto, ir para casa, ir para a escola, ir para o trabalho, e nunca mais terá sede. Mas como tu, sendo judeu, não tem um cântaro, como que o Senhor tem essa água? O que ela estava dizendo nas entrelinhas era: Moisés tinha um cajado, se ele bate o mar abre. O Sansão tinha uma queixada de jumentas, mata 1000 homens. O Arão tem uma vara que faz florescer. O Davi tem uma funda e derruba gigantes. Gideão tem um pão de cevada torrado. Os sacerdotes e levitas com Josué têm buzinas, que quando tocam caem as muralhas. O Senhor não tem nem um cântaro. Mulher, eu tenho algo. Que busca o mais vil pecador do mais fundo de um poço. Traz ele de volta, coloca ele na Almadembe, com as mãos para cima, glorificando: eu tenho a graça, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. Então dá-me dessa água para que eu possa beber. Calma. Você teve 5 maridos e você tem um ficante aí, e você quer ficar comigo? Comigo não tem ficada, mulher. Não dá para ficar comigo na Almadembe no culto da sexta, e na terça-feira ficar com o mundo. Comigo é casamento, na alegria, na tristeza, na dor, na doença. E há um detalhe, mulher. Samaria teve 5 deuses: Babel, Cuta, Rava, Ramate e Sefarvaim. E você teve 5 maridos. Sendo assim, você só sabe a manhã do culto. Ela disse: então faz o seguinte. O que ela queria dizer era isso aqui: então me ensina quem é o Deus do culto, aonde é o culto e como eu encontro Deus. Porque eu cresci na tradição, preste atenção nisso, tinha culto em Siló. Siló tinha frequência, mas não tinha palavra, não tinha visão, 1 Samuel 3. Mas a frequência se deu pela tradição dos pais. Aprenderam que no culto calam leões, então eles frequentam. E ela disse: meus pais ensinaram, é tradição, que eu encontro Deus entre Dan e Berseba. Mas os teus pais disseram que em Jerusalém. Mulher, a hora é. Vou repetir de novo: a hora é. Não, para que você entenda melhor.
Quando Jesus, ele olha para o templo, ele disse: este templo vai ser destruído, e em 3 dias eu o levantarei. Como sempre, só João pegou e disse, ele falava isso do seu corpo. O que Jesus estava dizendo era: na eternidade eu era o templo de Salomão, de glória, de esplendor. Mas quando o verbo se fez carne, e no original é tabernaculou entre nós, quando ele se fez carne, ele se tornou em um outro templo, não mais o de Salomão, que o de Salomão foi destruído. E segundo a profecia de Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote da terra de Ananote, no capítulo 25, versos 11, o cativeiro perduraria por 70 anos. Após os 70 anos do cativeiro, Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, um tição tirado do fogo, foram novamente reconstruir o templo. A obra foi embargada pelos samaritanos, e eles passaram a se preocupar mais com eles do que com a casa do Senhor. Então Deus levantou Zacarias e disse: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E Deus levanta Ageu, e Ageu se levanta, capítulo 1, versos 8, e diz: subi ao monte, cortem madeira e edifiquem a minha casa, e o meu nome será glorificado. E eles cortaram madeiras e eles edificaram um novo templo, mas o templo era de madeira. No livro de Esdras, capítulo 3, os anciãos que viram o primeiro templo começaram a chorar. Dentro deles eles diziam: como pode Deus habitar num templo desse de madeira? Mas os mais jovens se alegravam. Será que Deus não tinha condições de construir um templo maior que o de Salomão? Para que você não tenha essa dúvida, o próprio Ageu, que disse que é de madeira, se levantou e disse: minha é a prata, meu é o ouro. Se eu quiser, eu levanto 1 milhão de templos maiores que o de Salomão. Mas o problema é que vocês vinham por causa do entretenimento, do ouro e do glamour e do esplendor do primeiro templo. E eu quero ensinar que mais vale. Não, você não pegou, eu vou explicar melhor. Eu quero explicar que o que te trouxe aqui não é a aparência do lado de fora, mas é a glória da última casa que está do lado de dentro, que é maior, que é maior, que é maior, que é maior do que a primeira. O Herodes ampliou este templo. Quando Jesus olhou para o templo, ele disse: este templo vai ser destruído, mas ele falava do seu corpo. O que ele estava dizendo é: na eternidade, quando eu era o verbo, no seio do Pai, eu era o templo de Salomão de esplendor e glória. Mas quando eu me fiz carne, eu me tornei no templo de Zorobabel, sem formosura, sem aparência. Os judeus olhavam na perspectiva de um Messias, guerreiro como Davi, com o esplendor de Salomão, mas viram um inocente Galileu. Então eles desacreditaram dele. Só que Jesus estava dizendo: este templo, que agora é o de Zorobabel, ampliado por Herodes, vai ser destruído, mas em 3 dias eu vou levantar um outro templo. Só que havia uma glória que permeava dentro do templo. A glória não é Shekinah, porque Shekinah não está na Bíblia. A palavra seria Sherinah, oriunda da Cabala do século 12. Estou falando da glória, Kavod, ou Meler HaKavod, o rei da glória. E a palavra para habitação também não é Shekinah na Bíblia, é Shahan. A glória de Deus, já tentaram definir o que poderia ser. Onde chegamos mais perto é a presença extraordinária de Deus. Só que havia o campo, o Éden, e o jardim no Éden. E na viração do dia, a presença de Deus se manifestava com sua glória. Só que Deus quer se relacionar com o homem.
Então Moisés vai construir um tabernáculo no deserto. O Espírito Santo capacita Bezalel, eles constroem o tabernáculo. Êxodo 40. Esta glória invadiu o tabernáculo e as pessoas não conseguiam olhar. Este Moisés que subiu ao monte para falar com Deus foi incendiado por esta glória, mas ele colocou um véu no seu rosto. E nós pregadores costumamos dizer, colocou o véu porque a glória, o resplendor dela, não permitia que as pessoas olhassem. Mas Paulo dedurou, ele disse, não, ele não está com um véu por causa da glória, ele está com um véu para não mostrar que a glória é transitória. Ela vem, mas ela vai. Ela desce no tabernáculo, mas ela volta. Davi teve o desejo de construir um templo maior, mas em sua velhice, em sua morte, através de Natã, que profetizou e dizendo, as tuas mãos são manchadas de sangue, tu não poderás. Mas ele deixou 3.000 talentos de ouro, 7.000 talentos de prata a Salomão. E os chefes tribais colocaram no coração que era necessário levantar algo maior ao Senhor. E os chefes das tribos deram ouro, deram prata, deram bronze. Salomão então constrói o templo. Na inauguração do templo, quando os levitas trouxeram a arca, os músicos estavam prontos, Asaf, Gedutum e Ramã. Os filhos de Asaf, Matanias, Acura, Azarel e José estavam com os instrumentos prontos para tocar, e a kavod, a glória, pronta para descer. E quando eles começaram a adorar, o peso da glória desceu. 120 sacerdotes não conseguiram mais ministrar, sentiram a presença e o peso da glória. Não sei se lançaram ao chão, o que fizeram, mas não conseguiram ficar de pé. Só que a glória, ela desceu e ela foi embora. 1 Reis capítulo 8 versos 27. Imagina toda uma Dembe indo embora, e o pastor Emanuel Barbosa ficando aqui sozinho. Foi o que aconteceu com Salomão. E no versículo 27 ele disse ironicamente, porventura poderia Deus habitar na terra? O que Salomão estava dizendo era, eu sei que o Senhor não pode habitar, mas nós sentimos a tua presença. Porventura o Senhor não poderia ficar? O que Salomão estava dizendo era isso. Não era sentir a presença no culto da Alma Dembe. Imagina você indo embora e não sentindo mais. Era o que acontecia. A glória descia, mas a glória ia embora. Quando o templo foi destruído, porque Ezequiel viu a glória, ela saindo paulatinamente do Santíssimo, ela parou no átrio e ficou parada. Não, ela não encheu o templo para ficar. Ela encheu o templo porque não havia um levita na brecha para que ela pudesse ficar. E essa glória, ela foi embora. Isaías deu um grito e disse, esta glória eu não divido mais com ninguém. Vou repetir de novo. Esta glória eu não divido mais com ninguém. Só que há uma resposta a Salomão. Qual é a resposta a Salomão? Porventura poderia Deus habitar na terra? João tem uma pena, um tinteiro e um pergaminho, e ele responde, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versos 14, e ele habitou ou tabernaculou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E quando ele nasce, os anjos estão parados. E Deus disse em Hebreus capítulo 1 versículos 5 e 6, a quem de vós um dia me chamou de pai, a quem de vós eu chamei de filho, mas o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adorem. Quando Jesus nasceu, quem adorou foi os anjos. Quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, quem levou pão foi os anjos. Quando ele está no Getsêmani em agonia, que foi um anjo a consolar,
Quando mesmo ressuscita domingo pela manhã, quem disse que ele não estava mais lá também foram os anjos. Quando ele sobe a súbito aos céus, quem disse que ele voltaria? Os anjos. Mas para pregar o evangelho ele chamou eu e você. Mas é sobre isso que eu quero falar. Quando Jesus, ele está no Getsemane, ele faz uma oração: Pai, sabe aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse? Que descia no tabernáculo, que descia no templo, que o Senhor disse que não dividiria mais com ninguém. Eu quero ela. Mas o que você vai fazer com ela? Mulher samaritana, eu vou ser destruído, e ao terceiro dia eu vou levantar um outro templo. Aleluia. E não é em Jerusalém, não é em Samaria. Ao terceiro dia eu levanto um outro templo, porque a hora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A pergunta dela é: aonde é o culto e quem é o Deus do culto? Tu está falando com o Deus do culto, mulher. E a glória eu pedi ao Pai, e Ele me deste, e eu reparti com uma Madembe, e para aqueles que tu me deste. Segura, só para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aonde eu encontro Deus? Não é só no congresso da Madembe, passando minha roupa, indo para a escola, caminhando para a faculdade, tirando a gravata, varão. Aonde você encontra Deus? Tomando banho. Quem já bebeu dessa água, tua adoração não acaba às 9. Você não veio aqui porque você conhece a manha do culto. Você está aqui porque você sente dentro de você o teu Deus do culto. Dentro de você é o culto. Vós sois templo, vós sois templo, vós sois templo, vós sois templo do Espírito Santo de Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, ele disse: nós não somos como Moisés, que tem um véu e que a glória é transitória. Nós somos um vaso de barro e carregamos a glória e a excelência dentro dele. E nós andamos de glória em glória, de glória. Ah, você não está pegando? De glória em glória. Só quem já sentiu essa glória, se quiser, levanta as duas mãos para cima e adore a Ele. Arabachorebe que mandas. O culto é aí dentro de você. O Tiago não acreditava em seu irmão, mas o Tiago com certeza bebeu dessa água. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Acadêmicos e estudiosos acreditam que Paulo deu ênfase, que Jesus apareceu para 500 pessoas e para Tiago, para enfatizar que depois de ver o seu irmão ressuscitado, a partir dali sua vida nunca mais foi a mesma. Porque quem tem um encontro com Cristo, você nunca mais volta a ser quem você era. Quem passa pela sarça ardente, sua vida não é mais a mesma. Quem passa pelo Calvário, sua vida não é mais a mesma. O Moisés, ele queria ser pleno em duas culturas, em dois mundos.
ele cresceu e recebeu a educação do Egito. Passava na barbearia e pedia para o cabeleireiro: meu cabelo eu quero igual do Egito. Se vestia como egípcio, andava na rua como egípcio, se comportava como egípcio e falava como egípcio. Só que ele visitava sua mãe na terra de Gósen para ver os seus irmãos hebreus. Quando ele chegava lá, ele queria ser hebreu, mas a gente dava uma olhadinha, ele falava como egípcio. O seu cabelo era do Egito, seu comportamento era do Egito. Não dá para ser pleno em Gósen. Então ele voltava para o Egito, se vestia como egípcio, falava como egípcio, se comportava como egípcio, o cabelo era de um egípcio. Só que de vez em quando no meio da turma soltava um misericórdia, as pessoas olhavam e diziam: tu é hebreu, rapaz. Não dá para ser pleno em dois mundos e em duas culturas. Só que quando a sarça arde, para ter uma caminhada de fé com Deus e fé viva, você aprende algo: que até os resíduos debaixo da sandália não dá para andar com Deus. Tira a sandália do Egito para ser pleno comigo, porque a caminhada que eu tenho para ti, as experiências que eu tenho para ti, o que eu ainda tenho a revelar para ti é muito maior do que o Egito te oferece. E a vida de Tiago não foi mais a mesma. Em Atos 15, ele é pastor presidente da igreja em Jerusalém. Antes que algum obreiro me interpele em pensamento e diga: não, mas não era Pedro? Sim. Até Atos capítulo de número 12. Depois Pedro saiu para pregar. Não vou dizer que era itinerante, está desgastado esse termo. Mas o Tiago assumiu, porque no concílio que houve em Jerusalém, quem deu o veredito final foi Tiago: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que em Atos 21, versículo de número 18, Paulo foi ter com Tiago para levar relatório missionário em Jerusalém. Ele era o pastor presidente. No início ele não acreditava em seu irmão. Agora o mesmo em Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 19, é apóstolo. E em Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 9, ele é coluna da igreja. Imagine Tiago entrando aqui essa noite. Nós iríamos nos colocar de pé, iríamos dizer: a palavra está com o pastor presidente. Ele é apóstolo, coluna da igreja, tem mais, irmão de Jesus. Só que quando Tiago assumisse o púlpito, ele iria dizer o que ele disse em sua carta: eu, servo de Jesus Cristo, eu não sei aonde você canta, eu não sei aonde você prega, eu não sei o que você acha de você mesmo, mas para alcançar patamares maiores dentro do reino, seja servo, seja servo, seja servo, seja servo, seja servo. A preciosidade de um ministério é servir ao reino de Deus. Eu falei que essa carta era doutrinária, por isso que eu preguei Apocalipse ontem. A carta de Tiago tem alguns propósitos. O primeiro deles é tratar a imaturidade dos irmãos a qual ele escreve. Imaturidade é porque tem pessoas que vêm para a igreja. E como você trata uma criança em casa? Como nós não deveríamos tratar. Quando seu filho quer alguma coisa, você tem que dar um celular para ele. Quando ele chora, você tem que oferecer ou dar alguma coisa. Assim você está criando um menino mimado. Na igreja existem crianças, pessoas imaturas. Se não dá uma oportunidade, ele fica mimado. Se ele não cantar, ele faz biquinho. Se ele não tiver envolvido e não for da cor que ele quer, se a camiseta não for do modelo que ele quer, então também não compro. E se o pregador pregar mais duro, também não dou glória.
Eu tenho um recado para te dar. A palavra de Deus separa homens de meninos. E Tiago tem que lidar, no primeiro propósito da sua carta, com a língua deles. Porque você freia um cavalo com um freio, mas não consegue frear a língua, disse Tiago. Só que este problema da língua é um problema primeiro que nasce no coração. Quando os discípulos de Jesus comiam comida com as mãos sujas, os fariseus censuraram e disseram: os teus discípulos não lavam as mãos. Jesus olhou e disse: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Mas eu não concluí. O que Jesus está dizendo é: o que você come contaminado desce pela boca, o esôfago vai para o estômago, se fazer mal vai para a fossa. Mas aquilo que sai revela se seu coração é fossa ou não. O que contamina não é o que você come, é onde você anda. Porque aonde você anda revela o que está no seu coração. E o que está no seu coração é pronunciado pela língua. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E do coração procede as saídas da vida. Então, para eu dominar a língua, eu tenho que dominar o lugar que eu ando, porque ele determina o que está no meu coração. Só que Davi não sabia nada de teologia e disse: se eu guardar a palavra no meu coração, eu não peco. Segunda coisa que Tiago quer tratar é sobre a tentação. Eu amo esse silêncio também. Mas tentação não vem só para jovens. Tentação também vem para adolescentes. Tentação não respeita carteirinha de convenção. Tentação não respeita tempo de ministério ou tempo de banco de igreja. A tentação vem para todos. Mas Lutero sabiamente diz: é impossível não permitir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer ninho nela. E Tiago vai dizer que primeiro vem a tentação e ela me tenta. Vários sofreram tentações, mas Jesus venceu as tentações. E as tentações, elas atingem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas Satanás ataca também somente em três áreas. A árvore é boa para se comer, desejo da carne; agradável aos olhos, cobiça dos olhos; e boa para dar entendimento, soberba da vida. Quando Satanás atacou Jesus, ele estava atacando o amor do pai ao filho. Como pode um pai deixar você passar fome no deserto? Então faça das pedras se tornar pães, desejo da carne. Mas é bem melhor você aguardar que os anjos venham te trazer o que Deus quer, do que você ceder às tentações que Satanás tem te dado no deserto. E o Tiago diz que vem a tentação, e depois da tentação ela nos atrai. E quando ela nos atrai, ela nos tira do campo da fé e nos leva para o campo da dúvida. E no campo da dúvida, atraídos somos enganados, e enganados, consumado o pecado, gera morte. E morto num culto como esse, não consegue ter força para se relacionar com Deus. Não estou falando do seu glória. E foi exatamente o que aconteceu com um homem. Ele nasce em um contexto em Dan, e o seu nome Sansão é como o sol, porque somente é um sol da justiça. Ele nasceu de um ventre estéril da esposa de Manoá. Aliás, todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história de uma estéril, ele fez nascer um menino. Quando ele precisava de uma grande nação, de uma estéril, Sara, esposa de Abraão, ele fez nascer o Isaque.
Quando ele precisava de um avivamento em Israel, de uma estéril chamada Ana, esposa de Eucana, nasceu Samuel. Quando ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, ele fez nascer Sansão. Mas quando ele precisava de uma voz para clamar o deserto, de uma estéril chamada Isabel, esposa de Zacarias, ele fez nascer João Batista. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril, foi de uma virgem, nasceu Jesus de Nazaré. E você fica me olhando assim. 1 milhão de espermatozoides saíram até o óvulo da sua mãe. 999 mil morreram no meio do caminho e você passou. Está na Uma Dembe com essa cara. Já era para estar dando glória essa noite. O anjo disse para a mulher: tu vai gerar e o teu filho será nazireu. Ela chegou em casa e falou: vou ter um filho, estou grávida. Manoá olhou e falou: mas espera lá, como que é isso aí? Eu quero saber quem é esse anjo. E ele ficou lá esperando o anjo. Aí se o anjo não vem. E o anjo veio e ele disse: qual é o teu nome? Por que pergunta meu nome? Se ele é maravilhoso. Sansão nasceu, e qual era o propósito dele? A palavra nazireu é nazir em hebraico, é separado. Não poderia beber bebida forte. Não, mas tem um pessoal aí no YouTube falando que a gente pode beber. Pentecostal assembleano se embriaga no espírito. Não, mas ele tem umas tatuagens e canta bem. E ele falou que não tem problema fazer. Porque eu posso escrever Jesus e glorificar a Deus. Aí vem o apóstolo Paulo e chega na Uma Dembe e diz: quer glorificar a Deus? Eu tenho uma marca melhor. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Nazireu também não pode tocar naquilo que papai pediu para não tocar. E se tocar, segundo a lei, ele compromete o seu voto de nazireu. Quando Sansão avistou uma mulher em Tima, e ele desceu para Tima, não era um declínio geográfico. A sua tentação o atraiu e o levou para consumar e levar à morte. A morte não estava no casamento com uma filisteia, mesmo Deus não aprovando. Mas foi quando apareceu um leão para o atacar. Ele abriu o leão ao meio, capacitado pela força do Espírito. Mas no outro dia o mel o atraiu. E ele, com o voto de nazireu, não pode tocar em cadáver. É gostoso, mas é carcaça, varão. Eu vou repetir de novo. Tem mel, é doce, mas é carcaça e leva à morte. Quando ele comeu, ele perdeu o voto de nazireu. Só que segundo a lei, um nazireu que perdeu o voto deveria fazer o quê? Ir até o sacerdote, rapar a cabeça e recomeçar de novo. Só que se eu rapar a cabeça e confessar para o meu sumo sacerdote, vão apontar e vão dizer que eu estou em pecado. Mais vale dar glória a Deus no culto com a cabeça raspada do que fazer festa com o cabelo comprido e comprometido lá dentro. E se você não deixar o nosso sumo sacerdote recomeçar tua vida cristã, os amigos de Dalila vão fazer lá fora. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A tentação vem para todos. Para você, para mim, para os ministros aqui. Mas bem-aventurado, disse Tiago, o varão que suporta a tentação. Porque Paulo em 1 Coríntios 10 versos 13 vai nos ajudar. Não há tentação que não seja humana, a qual nós não possamos suportar. Se você pode suportar, você pode vencer. E aquele que suporta e vence a tentação, dar-te-ei a coroa da vida. Não fala para ninguém não, fala para você aí mesmo. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa.
Tiago, além de falar sobre imaturidade e tentação, ele vai dizer que nós somos gerados pela palavra. O que é ser gerado pela palavra? É quando Jesus nasce dentro de nós. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, ela já estava casada. Na verdade, o menino judeu, ele vai para a casa da pretendente, da noiva. Ele bate na porta. Ela abre. Ele entra. Diante dos pais, ele faz uma pergunta a ela: quer se casar comigo? Se ela disser, eu quero, as pratas que ele levou no bolso, ele coloca na mesa e diz: está pago o dote, tua filha é minha. Ele coloca o contrato na mesa, os pais assinam, está casado. E ele dá um suco de uva para ela beber direto da vide, antes de fermentar. Se ela disse sim, ela bebe. Enquanto ela está bebendo, o menino é obrigado a fazer uma declaração de amor solenemente: na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Ele vira as costas e vai embora. Ela, apaixonada, quer sair correndo atrás dele. A mãe segura e fala: filha, em Israel não é assim. Eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido. E a qualquer momento ele vem te buscar e você tem que estar preparada. Quando ele chega no bairro, há uma comporta na casa do pai, que ele preparou ali uma morada. É onde ele vai fazer a festa íntima com ela das bodas. Só que os meninos da sua idade, porque ele não completa 17 anos sem se casar, os meninos perguntam: quando você vai buscar ela? Ele sabe, mas o costume em Israel é: o dia e a hora ninguém sabe, só meu pai. Eu vou explicar melhor. Ele deixou a eternidade e se fez homem, e não deixou de ser Deus. Eis que bateu na porta, você abriu, ele entrou. Ele olhou para você e disse: quer se casar comigo? Mas não é porque você canta bem, não é porque você passou no salão, fez chapinha e está toda bonita hoje, não é porque você arrumou seu cabelo, colocou a melhor camisa para vir na Umadembe. Quando nós estávamos na cachaça, na prostituição, no crime, usando droga, ele já estava no altar dizendo: é com ele, é com... Isso é graça. E quando você aceitou o casamento, não foi com prata, foi com sangue. Ele pagou o dote, olhou para você e disse: tu tem um dono. Você não se veste mais como você quer, é como o teu dono quer. Você não anda mais como você quer, é como o teu dono quer. Posso fazer tatuagem, pregador? Pergunta para o teu dono se ele deixa. E quando na ceia você beber do cálice, lembre da declaração de amor: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai eu tenho uma morada. Só os casados, levanta a mão mais alto que puder. Se você veio ficar com ele nesse culto, não levanta. Só os casados. Quem aqui sentiu vontade de sair correndo atrás dele, balança a mão. O Espírito Santo está dizendo: calma, não é assim na igreja. Primeiro eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido, e quando ele voltar, nós vamos morar com ele para todo sempre. Arabachorebequemandas. Arabachorebequemandas. Logo em breve nós iremos com ele para as bodas. Maria estava desposada com José. Qual é o pensamento de uma moça virgem que vai se casar daqui a pouco tempo? Casada no papel, a festa é daqui a pouco. Estou preocupada com padrinhos, madrinhas, daminha de honra, convite, salão, quem eu vou convidar. De repente apareceu Gabriel e disse: salve agraciada. No grego, agraciada é haristos, significa alcançada. Enquanto ela estava preocupada com coisas, Gabriel chegou e disse: você foi alcançada. Quem é alcançado é aquele que o Espírito Santo pegou Jesus e colocou dentro dele. Quem recebeu Jesus aqui dentro, para de pensar nas coisas,
só para cuidar daquele que vai